Olá pessoal, eu sou o professor Isaac Rossetti aqui da Universidade Federal do Paraná, no setor Palotina, e hoje vamos dar início a uma nova série de vídeos. Muitas pessoas pedem para que eu faça vídeos sobre bioquímica. Então eu decidi iniciar uma nova série de videoaulas sobre bioquímica. Na verdade vai ser uma introdução à bioquímica que serve de apoio para basicamente todos os cursos onde tem bioquímica. Claro que as partes mais avançadas de bioquímica eu não vou tratar nessa série de vídeos. E hoje nós iniciaremos com um tópico muito importante, que é para falar sobre a água, tá? A água, pessoal, ela é o principal líquido componente dos seres vivos, e como nós estamos falando de bioquímica, nós vamos falar da química dos seres vivos. Nesse primeiro item, nós iremos falar de três coisas muito interessantes. Aqui foi uma aula que eu preparei há um tempo atrás. Não se fala mais pontes de hidrogênio, ok? Se fala ligações de hidrogênio, ok? Então o termo pontes de hidrogênio não existe mais, agora é ligações de hidrogênio. Iremos falar sobre solvente, a água atuando como solvente, a ionização da água e também uma revisão sobre pH. Bom, a água como solvente. Primeiramente, é importante vocês terem noção que a água ela é polar. Relembrando as questões de química básica, o que é uma substância polar? Uma substância polar é quando nós temos uma diferença de eletronegatividade resultante, na molécula como um todo. Por exemplo, se nós pegarmos o HCl, o ácido clorídrico ele tem um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro. Como nós sabemos na tabela periódica que a eletronegatividade ela aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima, o átomo de cloro ele está mais ou menos nessa região da tabela periódica, então o átomo de cloro ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Se ele é mais eletronegativo, a sua tendência de puxar elétrons é maior. Então, a nuvem eletrônica aqui, ela tende a ir para o átomo de cloro, gerando um deslocamento de carga, Então, o momento de dipolo resultante da molécula, ela está direcionada para um lado, Está direcionada para uma direção específica, ela não é nula. Então, quando nós temos um momento de dipolo dessa maneira, nós falamos que a molécula é polar. Agora, se a gente pegar a água como solvente, então a água, nós sabemos que a água ela tem uma geometria angular, ok? Então, o átomo de oxigênio ele está mais ou menos aqui na tabela periódica, então ele também é polar. Então nós temos um momento de dipolo resultante dessa ligação indo para o oxigênio, o momento de dipolo dessa ligação também indo para o oxigênio. O momento de dipolo resultante é diferente de zero. Então, consequentemente, essa molécula também ela é polar. Pela água ser polar, ela também, ela dissolve compostos polares e ou carregados. É importante a gente fazer essa diferenciação aqui de compostos polares e compostos carregados. Todas as moléculas que são carregadas, em teoria, elas podem ser polares. E nós também temos compostos polares neutros. Por exemplo, o HCl é um composto polar neutro, a água é um composto polar neutro também. O que seria um composto polar carregado? Por exemplo, o íon hidróxido, o famoso OH-. Ele é polar porque o momento de dipolo resultante vai para o oxigênio e ele tem um momento de dipolo diferente de zero. Então, pela água ser polar, ela gosta, ela prefere dissolver compostos polares ou compostos carregados. Nós falamos isso que semelhante dissolve semelhante.
Então, se a gente trabalhar com água e compostos de diferentes polaridades, nós vamos observar que a água ela tem uma preferência de solubilização por compostos mais polares. Então, a água, quando ela atua como um solvente, ela depende, de uma habilidade do solvente interagir com esse soluto. Bom, então vai depender de quem que é o soluto e como esse soluto ele está no líquido. O caráter polar da água ela torna-se excelente para compostos polares e iônicos hidrofílicos. Pessoal, aqui só relembrando o termo hidrofílico, o hidro, a parte hidro vem de água e fílico, de afinidade. Então, todos os compostos que têm uma afinidade por água, eles são melhores para a água dissolvê-los. Por exemplo, se nós pegarmos exemplos de biomoléculas, então nós pegamos a glicose. A glicose é uma molécula de açúcar. Ela tem alguns grupos hidroxila, alguns grupos OH, olha, na sua molécula. Os grupos OH, eles são grupos polares. Então, a água ela é muito boa para solubilizar açúcares. Glicina, que é um aminoácido com carga, na verdade, não com carga, mas todos os aminoácidos podem ter a sua forma com carga e a forma neutra, Então, carga negativa na parte ácida e carga positiva na parte básica, geralmente dessa maneira, tá? Então, todos os aminoácidos aqui, glicina, aspartato, lactato, o glicerol não é um aminoácido, mas é uma molécula com 3 hidroxilas, Então, vocês podem ver que aqui, nós temos grupos carboxílicos, grupos amina protonada, carboxílico, hidroxílico. Então, todos esses grupos, elas têm características hidrofílicas, ou seja, muito bom para a água. Agora, se a gente pegar uma molécula de um éster com cadeia longa, ésteres de cadeia longa, ele já tem características hidrofóbicas. Novamente, hidro vem de água, fóbico repele, então não tem afinidade, na verdade, não tem afinidade por água. Então, quando nós temos uma cadeia carbônica muito grande, sem átomos eletronegativos, nós temos grupos apolares. E a presença desses grupos apolares deixam a molécula hidrofóbica. Nós temos outra classe de compostos que nós chamamos de anfipáticos. Anfipáticos são compostos que são polares e apolares ao mesmo tempo. Bom, como assim? Geralmente são compostos que possuem grupos polares ou grupos carregados e outra parte do composto ou da molécula ela tem uma cadeia carbônica grande ou aromática que dá uma parte hidrofóbica para a molécula e a presença desses grupos polares dá uma parte hidrofílica para a molécula. Isso é muito clássico, Por exemplo, detergentes, sabões, eles são anfipáticos, Ele tem uma parte carregada e uma parte hidrofóbica. Por isso que sabão, sabonete, detergente, enfim, eles são miscíveis em água, Eles são solúveis em água, mas eles também são muito bons para limpar gordura, que geralmente as gorduras, elas são hidrofóbicas. Então, nós chamamos isso de compostos anfipáticos. Agora, falando de compostos com características mais iônicas. Por exemplo, sais. Vamos começar com um sal mais clássico de todos aqui, que é cloreto de sódio, o NaCl. O cloreto de sódio ele tem uma estrutura cristalina, muito bem organizada entre átomos de cloro, negativos tem carga negativa e átomos de sódio com uma carga positiva. Aqui essa diferença de tamanho, que os átomos eles têm diferença de tamanho. E a água, como nós já vimos, ela tem um momento de dipolo indo para o oxigênio. Esse momento de dipolo faz com que
A parte mais próxima do hidrogênio tem uma densidade de carga negativa e a parte mais próxima dos átomos de hidrogênio tem uma densidade de carga positiva. Lembrando, pessoal, densidade de carga não é carga. Densidade de carga é uma região, por exemplo, densidade de carga negativa é uma região que ela não é negativa, só que tem muito elétron, então ela tem uma densidade de carga negativa. E a densidade de carga positiva também não é uma carga positiva, ela é uma região da molécula onde nós estamos com falta de elétrons, por isso ela tem uma densidade positiva. E olha só, o NaCl, o átomo de sódio, ele tem uma carga positiva. Então, se a gente pensar que cargas ou densidades de cargas, os opostos se atraem, então é preferível que a parte, do sal de cozinha, o NaCl, a parte de sódio, ele fique mais próximo do oxigênio, onde nós temos uma densidade de carga negativa. E a parte de cloro, ela fique mais próxima dos hidrogênios, onde nós temos uma densidade positiva. Então a água ela dissolve os sais dessa maneira. Quando o átomo de cloro ele se aproxima da parte dos hidrogênios, da parte da água, essa densidade positiva, elas têm uma energia suficiente para tirar o cloro da sua rede cristalina ali, da sua estrutura cristalina. A mesma coisa acontece com os átomos de sódio, só que aqui os átomos de sódio eles estão mais próximos aqui, de átomos do oxigênio da água e o cloro mais próximo dos átomos de hidrogênio da água. Então, quando o sódio, por exemplo, ele é arrancado da sua estrutura sólida, ele fica hidratado, tá? Pela água, principalmente voltado às partes do oxigênio, e quando o cloro ele é arrancado da sua parte sólida, ele fica envolto, solvatado, nós chamamos isso pela parte dos hidrogênios da molécula de água. Nós chamamos esse processo de hidratação. Na verdade, é uma solvatação por água. Uma pergunta muito recorrente é: gases são solúveis em água? Bom, se a gente olhar nessa tabela aqui, solubilidade em água em gramas por litro, nós vamos ver que o gás nitrogênio, N2, e o gás oxigênio, que é o O2, a polaridade deles, eles são apolares, porque o oxigênio aqui, ele puxa elétrons para esse lado, mas esse oxigênio também puxa elétrons para esse lado. Então, a carga, o vetor resultante do momento de dipolo aqui é zero. Mesma coisa para o nitrogênio, por isso que eles são não polares, ou apolares. Então, vocês podem ver que eles têm uma solubilidade em água muito, muito pequena. Mas agora, se a gente pegar a amônia ou o sulfeto de hidrogênio, o ácido sulfídrico, nós temos uma diferença de polaridade muito maior. Temos um vetor resultante do momento de dipolo totalmente direcionado para uma posição. E esse direcionamento, o momento de dipolo aqui, o momento de dipolo aqui, esse direcionamento faz com que esses compostos, esses gases sejam polares. Então, olha só, 900 gramas por litro para a amônia e o sulfeto de hidrogênio, mais de quase, aqui, se a gente for converter isso para quilos, seria quase 2 quilos de sulfeto de hidrogênio por litro de água. Então, olha só como essa diferença de polaridade ela é muito significativa. Então, nós vimos anteriormente que os compostos não polares, nós chamamos eles também de compostos hidrofóbicos. Vocês sabem muito bem que água e óleo vegetal, eles não se misturam, porque o óleo vegetal ele possui uma cadeia carbônica muito grande, com baixíssima ou quase nula, diferença de polaridade. Também quando a água ela é misturada com benzeno, hexano, são hidrocarbonetos, também forma-se duas fases. Como se comporta, então, esses compostos apolares em água? Quando a água ela é misturada a um hidrocarboneto ou a um óleo de cozinha, por exemplo, forma-se fases.
Essas fases são por dois motivos diferentes. Primeiro, a polaridade e segundo, a densidade. Um dos principais erros que muitos alunos cometem quando fala que água e óleo não se misturam é devido somente à densidade. Na verdade, a densidade ela é um fator determinante, logicamente, mas é muito importante a gente pensar na polaridade. Por quê? Eu vou dar um exemplo para vocês. Se nós pegarmos água e etanol, eles têm densidades diferentes, porém eles se misturam muito bem. Então, não é somente a densidade que faz uma separação de fases, mas sim a polaridade. Logicamente, se você pegar um tubo, né, um frasco, você colocar água e aqui em cima você derramar etanol, ETOH, né, nós abreviamos dessa maneira, de uma forma muito lenta, o etanol ele vai ficar em cima da água sim devido à diferença de densidade. Mas se a gente agitar um pouquinho esse sistema, o etanol ele vai ser totalmente miscível na água. Aqui não. Se a gente agitar esse sistema, o óleo ele não vai ser miscível na água. Essa não miscibilidade se dá principalmente pela polaridade. Porém, existem algumas interações, né, entre compostos apolares e água. Nós chamamos isso de interações hidrofóbicas. Essas interações é o contato, né, do composto hidrofóbico com a água, acompanhado de uma reorganização da água em volta do soluto. As ligações, né, corrigindo aqui, as ligações de hidrogênio, né, entre uma molécula de água e outra, elas podem até formar uma jaula, né, uma espécie de gaiola em volta do soluto. Então, muitas vezes, o composto, mesmo ele sendo hidrofóbico, ele ainda pode ter um pouco de solubilidade em água. Isso acarreta uma organização da água, né? Ou seja, nós temos uma diminuição de entropia, né? Como vocês sabem, num conceito muito simples, né? Entropia é questões de organização. Então, quando nós temos uma diminuição de entropia, nós temos um sistema mais organizado. E quando nós temos um sistema mais desorganizado, uma entropia alta. Então, quando duas moléculas não polares ou apolares, enfim, né? Se encontram, né? Entre essas gaiolas, essas jaulas aí de solvatação, vai levar a uma menor organização da água, ok? Nós chamamos isso de interação hidrofóbica. Então, por exemplo, aqui, se a gente pegar uma microgotícula de óleo, imagine que isso aqui seja uma microgotícula de óleo, esse em amarelo, né? Um soluto não polar, uma molécula aí não polar. Os grupos apolares, eles se agregam para fugir da água, né? Formando essas microgotículas. Por isso que quando você agita a água com óleo, né? Agitar bastante, você vai ver microgotículas ali. Ou quando você não consegue ver olho nu, você vê um líquido muito opaco, né? Aquilo lá são microgotículas muito, muito pequenas. Então a água, quando nós temos a presença de um composto não polar, vamos simplificar isso para óleo. Então quando nós temos água em contato com o óleo, essa água se forma uma jaula. Capturar, né, essa microgotícula de óleo, essa microgotícula do material hidrofóbico, fazendo com que essa pequena gotícula de material hidrofóbico ela saia da parte principal do óleo, fazendo com que o óleo ele fique disperso na solução, né? No caso na água. Isso, né, até dependendo de um ponto de vista pode até levar a uma interpretação errônea de que o óleo ele é solúvel em água, mas na verdade microgotículas de óleo eles são arrancados, né, pela formação dessa jaula de água. Agora, voltando a falar, né, dos compostos anfipáticos, nós falamos dos compostos polares, falamos dos compostos apolares, e agora vamos falar dos compostos anfipáticos. Eles têm duas regiões muito distintas, que são regiões polares e apolares. As regiões polares têm uma grande afinidade por água e as regiões não polares são hidrofóbicas. Então,
A parte polar vai interagir muito bem com compostos com carga ou com água. A parte apolar vai reagir com partes apolares de outra molécula. Então, por exemplo, se a gente pegar um sal, né, de sódio, né, por isso que nós temos o contraíon aqui, sódio, do ácido palmítico, nós chamamos isso de palmitato de sódio, nós podemos ver uma parte carboxílica aqui, que vem do ácido carboxílico, né, com uma carga negativa, muito próxima, né, do seu contraíon sódio. Só que o restante da molécula, né, todo o restante da molécula, ela é não polar, né? Nós chamamos aqui de cauda não polar, né? Uma cauda apolar. Nós chamamos isso, o palmitato de sódio ele vem, né, do ácido palmítico, que é um ácido graxo. Então, essa parte polar aqui, a água, né, ela tem uma interação muito boa. E já gorduras e moléculas não polares têm uma interação mais com a parte não polar. Essa é a principal explicação do porquê que sabão ou detergente limpa muito bem gorduras e também eles são miscíveis em água. Outros compostos anfipáticos, aqui são compostos um pouco, né, mais complexos, que também têm características anfipáticas, são as micelas. Começando por micelas, depois nós vamos para bicamadas. Micelas, na verdade, né, começando por elas, são agregados, né, são associações de moléculas anfipáticas. Ou seja, são diversas moléculas anfipáticas, né, uma parte polar e uma parte não polar, que se agregam, ficam juntas, né, por um tipo de associação, e essa associação ela é muito organizada. Então a micela ela é uma associação de moléculas anfipáticas na forma de uma esfera, né? Enfim, ou muito similar a isso, onde toda a parte polar ela fica aqui, ó, pelo lado de fora. Então toda a parte polar aqui, ó, ela fica do lado de fora, porque polar tem interação com polar, então elas preferem ficar juntas. E toda a parte não polar ela fica direcionada pelo lado de dentro, né? Fica no lado de dentro, né? E é bastante interessante isso, porque como a parte polar está para o lado de fora, a água ela também está para o lado de fora. Então, essa parte polar ela interage muito bem com a água, fazendo com que essa associação, essas micelas, elas sejam até bem miscíveis, né? Bem solúveis aí, em água. E é interessante destacar aqui que essa micela ela é bem fechadinha, né? Então, somente em condições muito específicas nós conseguimos colocar alguma coisa do lado externo, colocar aqui dentro, né, da micela. As bicamadas, né, outra coisa que nós chamamos, né, de bicamadas, é um outro tipo de agregação, né, um outro tipo de associação de moléculas anfipáticas. Essas bicamadas, né, são, como o próprio nome diz, é uma camada, né, aqui ó, uma camada de moléculas anfipáticas e aqui uma outra camada de moléculas anfipáticas. Podem ser a mesma tipo de moléculas ou até mesmo moléculas diferentes. Como que elas se associam? Na presença de água, né, então esse azul aqui, ó, tá, ele é representando a água. Na presença de água, elas se organizam, a parte polar, né, vocês podem ver aqui, ó, toda essa parte polar, elas se agregam, elas ficam muito próximas uma das outras, né, devido às cargas, e também eles são muito, essa parte ela interage muito facilmente com a água. Dessa forma, jogando a parte não polar, que é esses zigue-zagues em verde aqui, né, essa parte não polar ela fica direcionada para baixo. Se a gente vir com uma outra molécula, ela vai se direcionar da mesma maneira, né? Basicamente da mesma maneira, só que em um sentido, né, oposto. Então, a parte não polar da outra molécula, ela prefere ficar com a parte não polar da molécula ali de cima, porque não polar com não polar é interessante, fazendo com que a parte polar da molécula de baixo também fique na água. Então, dessa maneira, nós formamos bicamadas. Essa é uma das grandes características
de moléculas anfipáticas, né? Futuramente na disciplina você vai ver que é muito importante porque até pode simular, né, uma membrana biológica. Bom, quais são os tipos, né, de interações não covalentes? Lembrando, pessoal, ligações não covalentes, nós chamamos isso de interações fracas, né, comparado com as interações covalentes. Só que elas não são tão fracas assim. O primeiro tipo, né, e o tipo mais forte de ligação são as ligações de hidrogênio. Lembrando, pessoal, as ligações de hidrogênio são feitas principalmente por átomos de flúor, oxigênio e nitrogênio, chamado FON. Então, entre hidrogênio e esses átomos. Existem alguns indícios de que algum outro átomo, por exemplo, o cloro, né, poderia ter esse tipo de interação ainda, mas ainda é passível, né, ainda de comprovação. Então, as ligações de hidrogênio são ligações entre átomos de oxigênio, nitrogênio ou flúor com o hidrogênio. Isso é muito clássico, né, entre ligações peptídicas. Depois nós temos as interações iônicas, no caso uma atração eletrostática, né, entre uma carga positiva e uma negativa, né, nós temos a atração. E quando nós temos cargas iguais, positivas ou negativas, nós temos repulsão. Esse tipo de interação aqui, né, interação iônica, ela é uma interação não covalente, até com uma força muito significativa. Depois nós temos as interações hidrofóbicas, né, que são entre partes apolares de moléculas. Elas interagem entre si e faz, né, e blinda, né, alguma parte da molécula contra a ação da água. Essas interações hidrofóbicas, junto, né, com as ligações de hidrogênio, são parte muito importante na estrutura tridimensional de proteínas. E depois nós temos as interações de Van der Waals, né, que entre todos os átomos aí, né, quando eles estão próximos, né, principalmente a atração entre os orbitais, onde tem os elétrons, com os núcleos. Ok, pessoal? Então, foi rápida essa aula, era isso que eu queria falar para vocês, da água, do seu papel na solubilidade e nas ligações entre moléculas, principalmente, né, moléculas muito importantes aí para a bioquímica, tá bom? Um grande abraço para vocês. Qualquer coisa, deixem um comentário aí embaixo, que sempre que possível eu vou estar respondendo aí para vocês, tá bom? Valeu, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no canal aí e dar um like no vídeo, tá bom?